Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à edição de hoje de nosso TJ Regional. E olha só as manchetes para hoje. Tucuruí em 4º lugar no país em caso de transmissão de Covid. Direitos de visita durante a pandemia. Energia atrasada está sendo parcelada. Esse é o nosso TJ Regional que já está no ar. A Defensoria Pública esclarece dúvidas sobre o direito de visitas em tempo de pandemia e a necessidade de isolamento social. E neste momento eu converso com o Defensor Público do Estado do Pará, Dr. Renato Teixeira, e a pauta é exatamente o direito de visita em tempos de pandemia. Dr. Renato, eu começo lhe perguntando como fica exatamente essa situação relacionada ao direito de visita em tempo de isolamento social que a gente convive. Boa noite. Boa noite, Cleber. Boa noite a todos os telespectadores. Esse é um tema muito importante. A gente sabe que a convivência familiar, ou seja, as visitas que ocorrem entre os filhos e os seus pais, é muito importante para o próprio desenvolvimento intelectual, a personalidade dessas crianças e adolescentes. Mas essa convivência familiar, ela tem que acontecer dentro de um ambiente saudável. E em algumas situações, é importante que venha a ocorrer a suspensão das visitas. Mas quais são essas situações? É justamente aquela em que a mãe, por exemplo, que detém a guarda da criança, vem apresentar os sintomas da Covid-19. Aí, nesse caso, ela estando ali naquele domicílio com os seus filhos, claro que todo mundo que ali está vai ter que se submeter à quarentena, ficar aí 14 dias isolados, aguardar do surgimento dos primeiros sintomas, para que justamente não venha a passar essa doença para as outras pessoas. Mas é muito importante falar que o simples fato de existir essa indicação de isolamento social por si só não é suficiente para suspender o direito de visita. É importante ter em mente que isso é um direito da criança. Por quê? Porque é importante para o seu desenvolvimento psicológico, para que ela venha a se desenvolver sem traumas de abandono. Então, isso tem que ser estimulado. Acima de tudo, tem que ter diálogo entre essas pessoas para justamente solucionar as situações que vão surgindo ali no dia a dia. Agora, doutor Renato, diante desses fatos que o senhor esclarece neste momento, que procedimento a pessoa que é impedida, de poder exercer esse direito de visita ao filho, ela deve proceder para ter assegurado esse direito? Sim, aí é importante, inicialmente, o diálogo, conversar com aquela pessoa que detém a guarda para que justamente esse direito venha a ser preservado. Porém, se não tiver resultado esse diálogo, é importante que essa pessoa prejudicada busque o seu advogado ou busque a Defensoria Pública para que justamente a gente venha a mediar esse conflito. E se não tivermos êxito nessa mediação, aí nós vamos ter que entrar com as medidas judiciais cabíveis. No caso, se já houver uma determinação judicial anterior em relação a essas visitas, aí a gente vai entrar com cumprimento de sentença para que justamente aquilo que já foi determinado, seja numa ação de divórcio, numa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, venha a ser observado. Se não há nenhuma determinação judicial anterior, aí nós entramos com uma ação que é de regulamentação do direito de visitas. E ali o juiz vai determinar justamente como vai ocorrer essa visita. Os dias, se vai ser final de semana, como é que vai ser feito em relação aos feriados prolongados, às férias, ao aniversário de um dos pais, aí tudo isso vai ser determinado pelo juiz. E é importante também falar que se esse processo de exclusão das visitas vier resultar numa manipulação psicológica, num abuso em relação a essa criança, pode ficar caracterizado a alienação parental. E a alienação parental vai trazer uma série de consequências para esse alienante. Pode ser desde uma multa
ou até mesmo, se for o caso, a inversão dessa guarda, se estiver se mostrando essa guarda prejudicial aos interesses da criança. Doutor Renato, nós agradecemos aí mais uma vez a disponibilidade de abordar sempre temas de interesse relevante para a comunidade. Espaço sempre à disposição para a Defensoria. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Conversamos com o Dr. Renato Teixeira, defensor público do Estado do Pará, falando sobre o direito de visita em tempos de pandemia. A Equatorial Energia está parcelando em até 12 vezes as contas de energia em atraso. Olá a todos que nos acompanham. Nesse momento a gente vai conversar com o Anderson Torres, executivo de relacionamento da Equatorial Energia, porque tem uma nova oportunidade para você que está em débito aí com a concessionária, você poder pagar a sua energia agora parcelado. Anderson, como é que vai ficar funcionando esse serviço a partir de agora? Boa noite, Paco. Boa noite aos telespectadores da TV Floresta. A gente, como Equatorial, disponibilizamos mais um serviço que o cliente pode estar parcelando as suas contas, que é através do site, né? Esse meio de parcelamento é através do cartão de crédito ou cartão de débito, e aí tem algumas regrinhas que é importante o cliente ficar atento. Se esse consumidor tiver uma fatura em aberto, ele pode estar efetuando esses pagamentos através do cartão de débito ou do crédito à vista, que é aquele crédito de uma vez, que vem em 30 dias. Caso esse consumidor tenha mais de uma fatura em aberto, ele pode estar parcelando no cartão de crédito em até 12 vezes, e aí ele vai estar pagando essa conta diretamente para a administradora do seu cartão. Agora, Anderson, é uma oportunidade muito boa, né? Porque às vezes a pessoa está com 2, 3 faturas nesse período agora de pandemia, e isso acaba facilitando, porque muitas vezes essas dívidas vão acumulando, e aí quando passar a pandemia, a pessoa vai estar com um débito às vezes alto, né? E muitas vezes desempregado. Então é uma forma que a Equatorial encontrou de estar facilitando a vida do cliente nesse momento. Com certeza, é um meio de tentar ajudar a sociedade como um todo, evitando a circulação de pessoas dentro das cidades, está ofertando ao consumidor uma comodidade, uma tranquilidade no seu pagamento, além de poder flexibilizar esse pagamento. E a gente vem conversando com os consumidores que aqueles que possam estar mantendo as suas contas em dia, mesmo nesse momento de pandemia, que façam, porque se esperar passar esse momento para fazer um parcelamento, para poder fazer alguma outra ação, está comprometendo o seu orçamento para os próximos meses, e aí era uma conta que poderia ter pago ali naquele mês, não pagou, postergou um pouco mais, e aí vai ter uma parcela para estar pagando nos meses consequentes em virtude dessa situação de pandemia. E aí essa opção o consumidor pode estar acessando no site, é muito prático, é muito rápido, ele vai acessar o site, vai ter a opção lá de fazer o pagamento com cartão, ou então ele pode solicitar uma emissão de segunda via, e nessa emissão de segunda via já vai ter a opção para ele poder pagar um cartão de crédito. E qual é o site que o cliente pode estar acessando para ele fazer esse parcelamento? É www.equatorialenergia.com.br. Aí lá nesse site ele vai estar informando que o estado de atendimento dele é o Pará, vai fazer um login muito simples, que é a conta contrato, o CPF e a sua data de nascimento, e aí a partir de então ele consegue estar navegando e estar utilizando esse meio de atendimento e estar utilizando, se for necessário, uma ferramenta de parcelamento. Muito obrigado, Anderson. Esse é um novo jeito que você pode agora pagar sua conta de energia elétrica, não ficar acumulando débitos, pode juntar as 2, 3 contas que de repente tiverem, parcelem até 12 vezes e aí você vai estar com uma dívida menor, com parcelamento melhor, e isso aí vai facilitar muito a sua vida, porque futuramente você não vai estar com mais 2 ou 3 contas acumuladas. Uma pesquisa divulgada pela plataforma Farol Covid nesta quarta-feira, dia 10, mostra a influência do novo coronavírus em 124 cidades brasileiras. Segundo a plataforma, 7 das 10 cidades com maior ritmo de transmissão estão localizadas no Pará. Atualmente, Barcarena é a líder do ranking nacional e Tucuruí ocupa o 4º lugar. E aí a vigilância sanitária diz que é preciso aumentar os cuidados. Confira. Infelizmente, os números não são muito, na verdade,
confortáveis para nós falarmos que estamos numa situação tranquila. Infelizmente, ainda não estamos, né? Esperamos estar em breve, mas ainda não é o momento de estarmos ainda. E muito nos preocupa, né, Oswaldo, a questão do movimento e do comércio em si, né, das pessoas circulando, das aglomerações nas praças, como você já bem colocou, e havendo bastante denúncias sobre essas aglomerações. A gente sabe, e aí já ficou comprovado isso, que a culpa realmente não é do comércio, né? O pessoal diz, mas aí tem que fechar. Sempre, quando fazer alguma ação, fecha o comércio que resolve. A gente já viu que isso realmente não é verdade. A gente sabe que tem uma contribuição, mas não é verdade. Na verdade, né? A comunidade ela precisa se conscientizar que o momento não é para as compras. Nós não voltamos à normalidade. Isso tem sido sempre colocado. As pessoas, na medida que percebem o comércio aberto, eles estão saindo para as compras com a família inteira. E nós temos observado que na fiscalização que esse movimento ele acaba causando aglomerações em filas em determinados estabelecimentos do município. Nós estamos fazendo um trabalho da vigilância sanitária, de trabalho primeiramente de orientação e agora um trabalho mais coercitivo, que seria as autuações. A gente percebe que a comunidade ela ainda ela não entendeu a gravidade, parece, da doença em si e da transmissibilidade do vírus. O vírus ele precisa justamente dessa aglomeração, se não se obedece o distanciamento, a probabilidade ela é muito alta da pessoa se contaminar, aquele que não foi contaminado, e levar o vírus para dentro da residência. E nós temos observado que as pessoas, os idosos, eles estão em casa. Alguns deles se mantêm em casa, isolados, e já estão por um bom período. O problema é justamente as pessoas que precisam sair e principalmente aqueles que não têm necessidade de estar na rua. Porque aquele que precisa estar na rua, que precisa trabalhar, a gente consegue entender essa situação, porque ele precisa estar no comércio, não é nenhuma opção. Porém, aquela pessoa que está comprando e levando a família inteira para fazer compra, esse ele tem a opção de ir sozinho realizar suas compras. E as compras necessárias, Oswaldo. Hoje não é o momento de nós comprarmos supérfluos, de coisas desnecessárias. Hoje é o momento de nós comprarmos apenas o que nós necessitamos de verdade. Então, vamos entender um pouquinho aqui, doutora, com relação à questão de números. Agora há pouco o João estava citando números ali. Nós temos, por exemplo, números que nos levam de 6 óbitos para 59 em um mês. Fizeram uma atualização agora. Por que fizeram essa atualização? Acrescentaram 5 óbitos. Nós tínhamos 54, ampliaram para 59, exatamente no boletim de anteontem. Porque houve uma observação aí exatamente a uma orientação do Ministério da Saúde, não é isso? Isso. Na verdade, os nossos dados eles precisam estar digitados em vários sistemas para estarem sendo considerados como públicos, né? Eles precisam estar publicados nos vários sistemas. E alguns, inclusive, os dados são notificados numa ficha específica e, na medida que eles são disponíveis para serem digitados, as informações nesses sistemas, eles precisam estar completos. Qualquer ausência de uma das informações que são consideradas necessárias e obrigatórias, o sistema deixa de reconhecer esse dado. Então, por exemplo, nós recebemos declarações de óbitos tanto da UPA quanto da UPA da Santa Mônica, que é a UPA não Covid, e também do Hospital Regional. Até mesmo os óbitos que ocorrem hoje, que vão estar registrados como UPA da Santa Mônica, alguns, ou uma boa parte deles, ocorre inclusive em residência.
mas eles precisam ser confirmados pelo médico lá na UPA em relação à questão da confirmação do óbito. E por isso que ele é levado à UPA e nesse momento ele vai sair como um óbito que foi liberado pela UPA da Santa Mônica. E mesmo que a pessoa vá a óbito em casa, ele é encaminhado, então, pelo próprio... Quem conduz, então? Quem é que tem responsabilidade de buscar esse corpo quando a pessoa vem a óbito na casa? Essa responsabilidade, essa atribuição, ela pode ser do poder público, quando ela tem um sistema de funerário funcionando, ou ela pode ser, inclusive, da funerária particular. Nós orientamos as duas para estarem fazendo essa remoção do corpo. Não é SAMU, não vai ser corpo de bombeiro que vai fazer essa remoção. Então, na medida que ocorre o óbito dentro da residência, que o SAMU é chamado, ele confirma o óbito, porém, ele não pode estar atestando esse óbito. Vai ter que ser levado esse corpo até a UPA do Santa Mônica para poder ser confirmado esse óbito. Doutora, nós temos... pode então, não, desculpa. houve, inclusive, esse acréscimo de 4 óbitos, mas nós percebemos que tem dias que há 3, 4 óbitos em média, principalmente no final de semana, há uma demanda bem maior. E os óbitos eles vão sendo colocados no próprio boletim na medida que eles têm todas as suas informações conseguidas ser colocadas nos sistemas. A gente percebe que esses números de óbitos eles não são ainda o real. Por quê? Porque nós tivemos períodos que nós não temos o meio de cultura para poder realizar o exame do PCR, que é feito no caso do óbito. Nós podemos fazer teste rápido no paciente que está na UPA. Se ele tiver o período já a partir do 8º dia de sintoma, a gente consegue detectar anticorpos e ter um resultado positivo ou negativo. Mas se esse paciente ele tem um período de sintoma menor que isso, somente o teste do LACEN é possível se detectar o vírus. Que no caso, o teste do LACEN, ele detecta vírus. O teste rápido detecta anticorpos. A gente viu aqui, pelos números últimos, um crescimento muito forte nesta última semana, nesses últimos 5, 6 dias. Isso se deve a quê? Principalmente, doutora, segundo a avaliação de vocês na vigilância sanitária. Se dá principalmente pelo aumento da circulação de pessoas. É visível isso. Nas ruas, nós percebemos um número muito elevado de pessoas circulando. Pessoas se reunindo em praças. Ontem nós tivemos denúncias de ensaios de quadrilha ocorrendo em praças. Isso é preocupante, porque na medida que a pessoa aumenta esse contato de uma pessoa com a outra, nós temos hoje praticamente 80% ou 75%, 80% da nossa população ela vai ser assintomática. Ninguém sabe quem é aquele que vai estar transmitindo do teu lado. Não é aquele que está tossindo, que está com febre. Pode ser aquele que não tem sintoma nenhum, que pode estar transmitindo o vírus. Então, nesse momento, o distanciamento é a medida mais de prevenção ainda mais adequada. Por isso que hoje há esse movimento da comunidade, da população, essa circulação, essa medição do isolamento, é que vai nos proporcionar nós termos altas e baixas nesses números, principalmente dos óbitos. Boletim oficial epidemiológico de Tucuruí do dia 10 de junho. Confirmados 724. Descartados 606. Em análise 17. Recuperados 233. Óbitos 63. Monitorados que receberam alta 865. Monitorados 2053. Novo Decreto Municipal 047 de 2020, de 10 de junho de 2020, de autoria do Poder Público Municipal, que dispõe sobre a prorrogação para até dia 14 de junho de 2020 das medidas de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus.
no âmbito do município de Tucuruí, contida no decreto número 41, de 28 de maio de 2020 e 43, de 5 de junho de 2020 e da outras providências. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência, a toda a nossa equipe, pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!